O irmão aqui do nosso canal, ele fazendo o comentário disse o seguinte: pastor, grave um vídeo sobre o Espírito Santo. O senhor não pode gravar um vídeo sobre o Espírito Santo? Primeiro, podemos sim, por isso que nós estamos gravando agora. Agora, é impossível abranger todo o ensino sobre o Espírito Santo aqui no canal. Eu vejo que é impossível. De dizer lá quando o Senhor estava ainda criando toda a criação, não é? Lá o Espírito Santo agindo, gerando. E também a obra do Espírito Santo em toda a Bíblia. Desde o Velho Testamento, Novo Testamento, sempre houve a ação do Espírito Santo. Mas uma coisa deixamos aqui, eu vou falar alguns pontos, não é? Talvez não tenha uma certa ordem, mas alguns pontos são possíveis nesse tempo aqui, no máximo 20 minutos. Ok. O Espírito Santo no Velho Testamento, ele não habitava no interior das pessoas. O Espírito Santo, ele agia segundo o plano do Deus Pai na vida das pessoas, principalmente em 3 classes. E eu também estou passando para vocês aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho ensinado, aquilo que eu tenho crido. Eu não sou dono da verdade, nem vou aqui falar tudo aquilo a respeito do Espírito Santo. Porque também nem preparo acredito não ter. Mas o suficiente acredito que sim. Né? De forma simples, mas direta. Primeiro, o Espírito Santo no Velho Testamento, ele agia em 3 classes, principalmente profeta, sacerdote e rei. O Espírito Santo revelava, anunciava para a pessoa, usava aquela pessoa, quer seja um rei. O rei Saul tinha ação, vamos dizer assim, ação do Espírito Santo uma hora, outra hora tinha ação de espíritos malignos. Por quê? Porque não tinha a realidade da habitação do Espírito Santo como nós temos depois do Pentecoste. Pentecoste, habitação do Espírito Santo na igreja. Habitação do Espírito Santo na minha e na sua vida, nos tornando templo da sua habitação. Agora, lá no Velho Testamento, ele agia, revelava o plano de Deus para aquela pessoa, um profeta, sacerdote, e ele transmitia para o povo, mas o Espírito Santo ia e voltava. Ia e voltava. Eu quero aqui, nesse assunto do Espírito Santo, no Salmo, o Salmo 51, que foi uma realidade para nós hoje, são sombras. Passado, Salmo 51, versículo 11, olha só uma testificação, uma concretização, uma verdade. Versículo 11, não me repouses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Essa é a realidade de Davi. E a realidade de outros. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Hoje nós não podemos fazer essa oração. Porque quem resolveu habitar no interior de uma pessoa que foi regenerada, nascida de novo, foi tornada a habitação do Espírito, quem resolveu isso foi o próprio Deus. Ele não volta atrás. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não perde o Espírito Santo. Ela pode perder as alegrias da habitação do Espírito, que nós vamos dizer daqui a pouquinho em 3 citações das Escrituras falando sobre o Espírito Santo. Na vida de uma pessoa regenerada, nascida do Espírito, nascida de novo, creu que foi crucificado com Cristo
e foi ressuscitado juntamente com Cristo, nascendo de novo. Essa é uma pessoa regenerada. Morreu o velho homem, né? Romanos 6,6. O velho homem foi crucificado, mas também esse velho homem crucificado foi ressuscitado como um novo homem criado segundo Deus, Efésios 4,24. É uma nova criatura. Muito bem, muito bem. Claro, no Velho Testamento era uma realidade que eles tinham. Para nós hoje, a realidade que eles tinham são sombras. Nós temos outra realidade. Qual é a realidade? O Espírito Santo fazer desta pessoa regenerada habitação. Habitação. É a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, descida do Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No Velho Testamento eles não podiam dizer, o Espírito Santo habita em mim. Podiam dizer, o Espírito Santo me usa. Agora nós podemos dizer que o Espírito Santo habita em nós. Também Efésios 1, versículo 3. Efésios 1, quando uma pessoa ela é feita habitação do Espírito Santo, ou batizada no Espírito Santo, ou o Espírito Santo vai habitar no interior dessa pessoa. Efésios 1,13 vai nos ajudar também. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, qual é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. O que é evangelho? Morte e ressurreição. Tendo nele crido, quem ouve ganha fé. Romanos 10, 17. Tendo nele crido, no Senhor Jesus Cristo, tendo essa pessoa crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quem sela essa pessoa com o Espírito Santo? O próprio Deus. E depois que ele selou, foi ele que determinou, foi ele que escolheu, foi ele que realizou. O Senhor faz uma obra incompleta? A pessoa tem a habitação do Espírito Santo e depois perde? Jamais. Por quê? Quando uma religião faz, é possível perder. Quando uma pessoa decide por ela mesma, eu aceitei, eu converti, eu me converti, ela pode desconverter, desse me converti. Mas quando ela foi convertida, essa pessoa, que é Deus em Cristo, converteu essa pessoa, regenerou essa pessoa, é para sempre. Por quê? Em Judas 24, ele é poderoso para vos guardar de tropeço e vos apresentar imaculados diante da sua glória. Ele é poderoso para nos guardar. Guarda quem? Os regenerados, os que foram feitos novas criaturas. E agora foram selados com o Espírito Santo da promessa. Selados com o Espírito Santo. Quem selou? O próprio Deus. Quem colocou a vida de Cristo no interior dessa pessoa? O próprio Deus. Ele não sabe as coisas? Sabe tudo. Porque ele é. Nós existimos. O Espírito Santo. Vamos lá então. Nós falamos. Quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, quando ela tem habitação do Espírito Santo, logo depois que ela foi regenerada na sua ressurreição, juntamente com Cristo, Cristo tornou a vida nessa pessoa e essa pessoa foi vivificada pelo Espírito Santo. Efésios 2:1. Vós estavas mortos em seus delitos e pecados, mas ele vos vivificou. Vivificou com o quê? Com o Espírito Santo, dando vida. Que vida é essa? Vida de Cristo. O Senhor Jesus Cristo habitando no interior dessa pessoa. Mas quem convenceu essa pessoa que ele era
um pecador? O Espírito Santo vai nos ajudar. Toda a história, o Espírito Santo esteve presente. João 16, o Senhor Jesus Cristo dizendo, versículo 7, Evangelho de João 16, 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Espírito, o Consolador, o igual a mim, que é o Espírito Santo, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quem enviou o Espírito Santo? O Senhor Jesus Cristo. Quando? Quando ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Versículo 8. Quando ele vier, o Espírito Santo, o Consolador vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creia em mim. Quem convence que eu sou um pecador? Por uma pregação. Por uma pregação a respeito de Cristo. Mas quem me convenceu que eu sou pecador? O Espírito Santo. Quem me levou ao arrependimento? O Espírito Santo. Aí ele fala, do pecado porque não crê em mim. 10. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, porque o Espírito Santo ainda não tinha vindo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo é chamado o Consolador, é chamado o Espírito de Deus, é chamado o Espírito da verdade, é chamado o Espírito Santo. É a mesma pessoa, o mesmo Deus na pessoa do Espírito Santo. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele, o Espírito da verdade, Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, dizendo, me glorificará o Senhor Jesus Cristo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Coisa linda, a obra do Espírito Santo. Espírito Santo. E no livro de Atos, capítulo 2, ainda, vamos ver algumas verdades, alguns pontos, talvez não tenha uma certa ordem. Atos capítulo 2, do versículo 1, ele diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Não foi uma decisão pessoal deles. Agora eu vou falar. Agora eu vou fazer curso aqui. Eu vou falando até que eu fale uma língua estranha. O Espírito Santo que estava coordenando tudo. Segundo, eu gosto da expressão, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de toda
as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles ouviam falar na sua própria língua, não significava que aquela pessoa que estava falando na língua daquela pessoa. Mas o Espírito Santo que traduziu para cada um, segundo a sua própria língua. Mas ele vai explicar mais para nós. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Eles estavam falando a linguagem deles. Provavelmente aramaico. Mas eles estavam entendendo segundo a sua própria língua. Mas ele vai explicar ainda mais. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Como? Ao milagre. Eles não estão falando a nossa língua. Ele está falando a língua deles. E nós estamos entendendo tal qual fosse a nossa própria língua. Somos partos, medos, elamitas e os naturais de Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Como estivesse falando a sua própria língua. Exemplo simples, não tem como ser diferente para mim. Lá está um japonês, eu estou entendendo a minha língua japonesa. O chinês, eu estou entendendo segundo a minha língua chinesa. Eu sou holandês, eu sou francês. Eu estou aqui, ouvindo uma só pessoa falando, a linguagem dela. E eu estou entendendo perfeitamente como se estivesse falando em inglês, japonês, chinês. Alemão. Obra do Espírito Santo. Portanto, não é uma linguagem dos anjos aqui. É a linguagem do cotidiano de cada país. E todos eles estavam compreendendo, por isso eles ficavam maravilhados. Como que eu posso entender na minha própria língua? E aí você? Está entendendo a sua própria língua? Estou plenamente na minha língua. E eu não falo a sua, você não fala a minha. Ele não está falando a sua língua. Mas eu estou compreendendo. Ele não fala a sua língua, mas eu estou compreendendo a língua, a minha. Todos atônitos e perplexos interpretavam uns aos outros. Interpelavam. Uma má leitura, má interpretação. Interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isto? Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Muito bem. Em 1 Coríntios, aí entra a atuação do Espírito Santo em dons espirituais. Quais são por que os dons espirituais? Para a edificação da igreja. Nós não estamos fazendo estudo aqui particular sobre dons do Espírito. Eu estou só pincelando algumas coisas sobre o Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 12,
versículo 1, ele diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, amaldiçoado Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito Santo a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, o mesmo Espírito, a fé, e a outro, o mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedades de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio deles. Mas ainda mais. A questão da necessidade de ordem em um culto. Versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3. E isto sucessivamente, e haja quem interprete. Quantos cultos hoje viram uma salada? Não obedecem à palavra de Deus. O Espírito Santo age contrário à palavra de Deus? Ou o espírito do homem? Ou a alma, sentimentos, as emoções da pessoa? E não o Espírito Santo. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Não está anulando o falar em línguas estranhas. Mas como usá-las quando reúnem o culto?
A reunião da Assembleia. Está colocando ordem. Porque senão fica uma desordem. E as pessoas dizem, é o Espírito Santo. Não é não. O Espírito Santo obedece à palavra de Deus. Porque foi o próprio Espírito Santo quem nos orientou como se comportar em um culto a Deus. Quando a igreja reúne 2 ou mais, ou máximo 3, e cada um por vez. E haja intérprete. Não tem quem vai interpretar? Não. Então, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que está assentado, cale-se o primeiro, porque todos poderemos profetizar um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos ao próprio profeta, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. No livro de Efésios capítulo 5, versículo 18, vai falar sobre o Espírito Santo. Eu disse que nós vamos pontuar. O livro de Efésios capítulo 5, versículo 18, a palavra do Senhor diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixais ser enchidos com o Espírito Santo. O que é uma vida cheia do Espírito Santo? É uma vida cheia de Cristo. A vida cheia do Espírito Santo. João Batista, ele ficou cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. E a Bíblia não diz que ele falou em línguas. A Bíblia não diz que ele foi usado com operação de milagres. Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Primeiro, deixar ser enchido com o Espírito Santo. Palavra de Deus. Estuda a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Confira com aquilo que você ouve no púlpito da sua denominação. Confira com a Bíblia em casa, como os crentes bereanos, que eles conferiam se aquilo era de Deus mesmo ou não. Não fica engolindo o que padre fala, o que pastor fala, o que eu falo, mas aquilo que a Bíblia fala. E ainda, em Efésios 4:30, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A Bíblia me recomenda ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E também a Bíblia está nos recomendando, Efésios 4:30, está dizendo assim, ó, e não entristeçais o Espírito Santo. E ainda, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Quando nós podemos estar entristecendo o Espírito Santo? É quando nós estamos pecando e não estar entristecidos
por estar pecando contra o Espírito Santo, contra Deus. Não temos uma vida de arrependido, uma vida de arrependimento, uma vida de santidade. Nós vamos estar entristecendo o Espírito Santo. Quando uma pessoa pode estar apagando o Espírito? É quando a vida dele ele deixa de viver pela vida de Cristo, está vivendo pela sua própria vida, sua vida da carne, e achando que Deus está aprovando os pecados que a pessoa está cometendo. E ela não está entristecendo diante de Deus. Pode até estar entristecendo diante de parentes, de pessoas, até de igreja, mas não entristece diante de Deus. Esta pessoa está apagando o Espírito Santo. E eu estou falando para a pessoa que tem o Espírito Santo. Para apagar o Espírito Santo é só quem tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo é a nova criatura. Aquele que foi nascido do Espírito Santo. E quem pode estar cheio do Espírito Santo? Só quem tem o Espírito Santo. Você tem uma vida cheia do Espírito Santo? Cheia de Cristo, do amor de Cristo. Você ama o Senhor Jesus e você quer viver uma vida sem pecado diante de Deus. Viver uma vida separada do mundo e não amando o mundo e nem amando a si mesmo mais do que o Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa é uma pessoa que ama a Cristo e se compadece em ver pessoas não salvas. E ela quer ser instrumento do Senhor para a salvação de pessoas. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tem palavra de Deus guardada no seu coração. E usa a palavra de Deus como espada poderosa. Espada de 2 gumes significa os 2 gumes. 1, morte. Ressurreição. Amém. Faça seu comentário. Não abranger tudo, não é possível. Mas alguns pontos que vejo que é importante.